Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se você fugir de Deus, Deus vai preparar algo para engolir você. Deus vai preparar algum tipo de circunstância da qual você não vai gostar. Vamos olhar para H. Gênesis 16, 8 e 9. Agora você tem que saber um pouco da história, embora eu vá entrar em muitos detalhes mais tarde, mas Abraão tinha uma promessa de que Deus iria lhe dar um filho. O único problema era que Sara e Abraão eram ambos muito velhos para ter filhos. E assim, quero dizer, não era humanamente possível sem um milagre. E assim eles estavam cansados de esperar. Alguém nesta sala está cansado de esperar? Bem, veja o que acontece então se você não for cuidadoso quando você se cansa de esperar. É que você pode começar a ter uma ideia brilhante. Bem, Deus não está fazendo nada, então eu sei, eu vou fazer. E cara, isso nos traz tantos problemas. E então, ela chegou. Sara disse, eu sei o que eu vou fazer, eu darei Abraão, minha serva, como a sua segunda esposa. Bem, eu penso que qualquer mulher não queria nessa de jeito nenhum. Agora, eu sei que isso era algo comum que eles faziam naquela cultura, mas não importa que tipo de cultura você tem, nenhuma mulher quer compartilhar o seu marido com uma outra mulher. Quer dizer, isso não funciona em cultura nenhuma, absolutamente. E assim, você verá mais a respeito de tudo que aconteceu mais tarde, mas acabou que Agar, ela então teve um filho, chamou-lhe de Ismael, que significa homem de guerra. Ela acabou fugindo de toda aquela situação porque Sara estava maltratando a ela e assim por diante. E se você não sabe toda a história, você deve ler Gênesis 16 por si mesmo, essa seria a melhor coisa a fazer. E então disse Agar, serva de Sara, este é Deus, de onde você veio, para onde você pensa que está indo? E ela disse, eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor disse a ela, volte para a sua senhora, humildemente submeta-se ao seu controle. Alguém aqui, por favor, diga-me o que soa remotamente justo nisso aqui. Agora eu tive um emprego uma vez no ministério e eu não me sentia sendo tratada direito. E você não pode sequer imaginar o quanto eu queria sair de lá e fazer a coisa que Deus tinha me chamado para fazer. Vamos lá. Nós sabemos que somos ungidos, sabemos que somos chamados, e por isso, se você não me der um lugar, eu vou fazer o meu próprio lugar. Mas eu sabia bem lá no fundo que Deus não queria que eu fizesse aquilo. Temos que viver um pouco mais fundo se quisermos ter o plano de Deus em nossa vida. Nós conversamos sobre isso ontem, sobre ter algum discernimento. Amém? E eu sabia que não era o que Deus queria que eu fizesse. Quero dizer, eu realmente ouvi claramente de Deus. Se você quiser esperar em mim, eu vou fazer disso uma coisa linda. Mas, cara, se você sair à minha frente e começar a sua própria coisa... Quantas pessoas apenas se enganam toda a sua vida com alguma coisa doente e tola porque não querem inspirar aquele mover genuíno de Deus vir a elas. Amém? Como quantas mulheres se casam com o cara errado. Bem, eu tenho barulho de todo tipo agora. Cara, é só... Vamos, não fique tão desesperada. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Eu sei, eu fiz a mesma coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu pensei que ninguém nunca ia me querer porque eu tinha sido abusada por tanto tempo por meu pai sexualmente. E eu me casei com o primeiro cara que apareceu, que mostrou algum interesse por mim. E eu não era nem mesmo uma cristã em atividade. Eu fui salva quando eu era criança, mas eu não estava andando com Deus. E eu sabia.
Eu sabia que o que eu estava fazendo não ia dar certo, mas eu estava desesperada porque ninguém nunca queria me querer, assim eu agarrei o que eu pude. E então isso acabou por ser um pesadelo por 5 anos em cima de um pesadelo de 18 na minha vida. E assim, não seja tão desesperado para ter o que você quer neste momento. Sabe, nós podemos colocar isso em qualquer área da nossa vida. Talvez você queira um carro novo. E você realmente sabe que você deve esperar um pouco mais? Pagar algumas contas que você tem, poupar algum dinheiro para comprar este carro. Mas não, nada de esperar. Então você está fazendo pagamento por algo por 7 anos e quando você o levou para casa, você achou tão lindo. Sabe o que eu descobri? Nada parece tão bom quando você chega em casa, como é sob as luzes brilhantes lá daquele showroom. Isso é a coisa mais estranha. Sabe, joias nunca parecem tão lindas quando eu chego em casa como eram na vitrine. Algo de enganador nessas luzes de showroom. Elas fazem tudo parecer muito mais bonito. Então precisamos aprender a esperar em Deus. E, rapaz, se esperarmos... Se nós apenas ouvirmos a palavra e esperarmos em Deus por seu tempo... E sabe, eu te digo, eu fiquei tão cansada de esperar. Tão cansada de fazer pequenos estudos minúsculos da Bíblia e pregar para 50 pessoas aqui, 20 lá, e 30 ali, e 30 aqui, porque eu tenho um grande chamado em minha vida. É isso aí. Continuemos. Então, ela fugiu de Deus e Deus disse, volte. Tantas vezes eu quis fugir desse trabalho, mas Deus disse, fique. E então, na hora que eu deveria sair, Deus teve que me fazer sair, porque eu meio que me estabeleci lá e fiquei bastante confortável, então. Não é isso que acontece? É tipo, opa, espere, eu odiava aqui, agora que eu estou gostando, você está me dizendo para ir embora? Sim. Ok, quero dizer uma coisa aí. Quero que você entenda isso. A maioria das coisas de que nós fugimos são as próprias ferramentas que Deus pretende usar para nos mudar. A maioria das coisas das quais nós fugimos são as ferramentas que Deus pretende usar para nos mudar. Vamos ver Elias, 1 Reis, capítulo 19. Todas essas histórias realmente, elas são tão valiosas, mas são realmente muito engraçadas também. Você sabe, Elias era um grande profeta de Deus. Possivelmente o mais poderoso. E ele fez milagres inacreditáveis. E então, se você voltar no capítulo, você verá que um dia antes de acontecer isso, que eu vou ler para você, ele tinha sozinho, a Bíblia está dizendo, matado e cortado em pedaços 400 profetas de Baal. Agora, isso deve ter sido um trabalho duro. Você tem que ter alguma unção. Não apenas os matou, ele cortou em pedaços. Então ele estava cansado, estava desgastado. Então no dia seguinte, versículo 1, então Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel enviou uma mensagem a Elias dizendo que os deuses castiguem a mim se eu não fizer com a sua vida aquilo que você fez com a vida deles a esta hora amanhã. Então ele teve medo, ele levantou-se e fugiu ou correu pela sua vida e chegou a Berseba de Judá, mais de 80 milhas de distância. Acho que ele ainda tinha alguma força, ele correu 80 milhas. E ele correu para fora do reino de Jezabel e deixou seu servo, quer dizer, há tantas mensagens boas nisso. Agora ele diz, só quero ficar sozinho. Ele deixou seu servo e sozinho caminhou por um dia para o deserto e sentou-se debaixo de uma árvore solitária, uma árvore de zimbro, e orou pedindo a morte. E isso é tão hilário para mim. Aqui está este grande profeta que no dia de ontem estava cortando em pedaços 400 falsos profetas. E agora? Porque ele está... Eu acredito que é porque ele estava cansado, desgastado. Então agora veja, nós respondemos emocionalmente de forma diferente quando estamos cansados ou não estamos. Amém?
Então, agora uma mulher... As mulheres têm poder? Uma única mulher? Este grande profeta que acabaram de matar 400 profetas, agora uma mulher o assusta? E diz, camarada, isso que vai acontecer com você? E agora ele foge, ele corre 80 milhas, deixa o seu servo e então sai para a imensidão daquele deserto. Estamos de volta ao deserto novamente. Senta-se debaixo de uma pequena árvore solitária e diz, Deus, apenas mate-me. Eu só quero morrer. E sabe, eu chego a essas conferências e eu estou descansada, eu estudei bastante, cara, eu fico assim... Mas agora você deveria me ver sábado à tarde por volta das 4, quando eu faço uma boa refeição, eu fico... Então, de qualquer maneira, eu não quero me distanciar muito do assunto, mas deixe-me lhe dizer, você vai responder muito melhor a diferentes situações problemáticas em sua vida, se você cuidar de ter algum equilíbrio em sua vida e você descansar e dormir e comer de forma saudável. E este é apenas um pequeno conselho gratuito. Então, se você seguir e ler tudo isso, o que eu não vou fazer, Deus enviou um anjo e ele deu a Elias uma boa refeição e disse-lhe para dormir. É por isso que eu acho que ele estava cansado. Uma boa refeição e dormir. Ele fez isso, o anjo voltou no dia seguinte, a mesma coisa novamente. Descanse por mais um dia. Tire uma boa soneca, faça uma boa refeição. Então Deus apareceu. Elias, o que você está fazendo aqui? Mas então eu não sei, talvez, sabe, veja, quando Deus me disse que era hora de eu deixar a posição que eu tinha em uma igreja local em St. Louis e partir para o meu ministério, que não é meu, mas é dele, mas entrar no que eu estou fazendo, eu fiquei paralisada. E assim eu adiei por 1 ano e meio, pelo menos, e eu estava tão infeliz. Sabe, uma vez que Deus diga vá e você fica, você vai ser infeliz. Mas se Deus diz fique, você for, você vai ser infeliz. Vamos, tem alguém comigo aqui hoje? Ok. E assim, eu estava sentada na primeira fila uma noite assistindo ao pastor pregar e Deus me disse, o que você está fazendo aqui? E então eu pensei, bem, eu estou vindo para a igreja. E sabe o que ele disse? Eu terminei com você aqui. Quando Deus termina, você pode terminar também. Eu me pergunto, quantos de vocês estão tentando empurrar um cavalo montanha acima que está morto há 20 anos? Vamos, eu disse que se Deus terminou, você pode terminar. Quantos ainda estão agarrados a algo que não teve nenhuma vida por 50 anos para você? Mas você o faz porque é isso que você sempre fez. Então talvez Deus esteja gritando com alguns de vocês hoje, dizendo, o que você está fazendo aqui? Eu não estou falando aqui, mas no seu aqui. Eu estou feliz por você estar aqui. Não é aqui que estamos falando, é o outro aqui. Então ele disse a ele, vai ficar na caverna. E sabe, nós tivemos o relâmpago, o trovão, a tempestade. Então finalmente a voz mansa e suave. De qualquer modo, eu não vou entrar em tudo isso, mas o ponto aqui é, ele fugiu de uma mulher. E Deus disse a ele, quando tudo terminou, ele ouviu uma voz mansa e suave, Deus disse, vamos voltar. Vamos, agora volte e vamos ao trabalho. Unja um profeta para tomar o seu lugar e faça isso. Unja um novo rei. Em outras palavras, alguns de vocês talvez tenham acabado de entrar em uma crise de depressão por alguma coisa que não funcionou em sua vida. Ou você está apenas sentado, sentindo pena de si mesmo o tempo todo. E talvez Deus esteja dizendo a você, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com a sua vida? Levante-se, saia dessa bagunça e volte a fazer o que eu disse para você fazer. Deus precisa de todos nós. Ele não precisa apenas de um punhado de pregadores marchando em torno da plataforma, alguns bons cantores. Ele precisa de todos nós. E não é realmente nosso trabalho fazer todo o trabalho, é nosso trabalho treiná-lo para o trabalho. Então nós temos que falar sobre Jonas por um minuto, porque ele é um caso típico.
Jonas capítulo 1. Veja, quando Deus começou a me dar esta mensagem há muito tempo, eu comecei a ver que todas essas pessoas que fugiam sempre acabavam no mesmo lugar de onde fugiram. E todos eles acabaram lá no deserto. Isto foi muito esclarecedor para mim. Agora a palavra do Senhor, verso 1, capítulo 1, agora a palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à cidade de Nínive, essa grande cidade, e pregue contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas então Jonas se levantou e fugiu, correu para Tarsis, fugindo da presença do Senhor, como seu profeta. Agora, se você olhar para o mapa, onde ele estava quando Deus falou com ele, para onde ele fugiu, ele foi exatamente para o sentido oposto ao que Deus lhe disse para ir. O exato oposto. Vamos lá, já fizemos o oposto do que Deus nos disse para fazer? Então ele desceu para Jope e encontrou um navio, indo para Tarsis, o mais remoto dos lugares comerciais, conhecidos pelos fenícios. E ele pagou alguém para levá-lo no navio e, sabe, se você ler toda a escritura, descobrirá que, eles estavam em uma tempestade violenta. Descobriram que a culpa era dele. Ele disse: bem, basta jogar-me ao mar. Então eles esperaram um pouco e finalmente eles disseram: nós vamos jogar você ao mar. E então, verso 17, capítulo 1, verso 17, o Senhor tinha preparado e designado um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas estava no ventre do peixe e eu acho que poderíamos dizer que era um deserto. O que você acha? Deixe-me dizer isso do jeito mais gentil que eu consiga dizer para você. Se você fugir de Deus, Deus vai preparar alguma coisa para engolir você. Deus vai preparar algum tipo de circunstância da qual você não vai gostar. E pode ser o equivalente a estar na barriga de uma baleia por alguns dias. Bem, finalmente Jonas orou: Senhor, você não acha que é uma coisa boa para fazer? É uma pena que nós não fazemos isso antes de entrar na barriga da baleia. E então ele continua, ele sabe, quer dizer, ele fez uma boa oração. É incrível quantas orações fervorosas fazemos quando estamos desesperados. Sabe isso? Isso é realmente bom. Então ele diz: ó Senhor, fui expulso da tua presença, verso 4, e da tua vista, mas eu voltarei a olhar para o teu santo monte. E assim. Oração sincera. Versículo 9, mas quanto a mim, ó Deus, oferecerei sacrifício a ti com ação de graças, cumprirei o que prometi, a salvação pertence ao Senhor. E então o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Portanto, se você está num lugar que você não gosta, é melhor entrar em oração. E o capítulo 3, verso 1, eu li tudo isso para dizer isso. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá para Nínive. Deus não mudou de ideia. Jonas fez um desvio e não se divertiu muito. Quantos de vocês agora estão em desvio de Deus? Ele diz para seguir por esse caminho e você está seguindo por outro. Eu tenho poucas mãos, algumas pessoas honestas, isso é bom. A verdade nos liberta. Não gostamos de admitir essas coisas, não é? Vamos lá. Agora lembre-se, você vai ser pego onde você mora. Quero dizer, fugir de Deus pode até ser algo tão simples como se recusar a fazer as pazes com alguém que você sabe que precisa fazer. Fugir de Deus pode ser tão simples como deixar alguém manipular e controlar você, e Deus está dizendo para confrontá-los. Vamos lá, você será pego onde vive. Fugir de Deus pode ser ele dizendo: não compre nada mais com esses cartões de crédito. Oh, meu pai, vamos pagar o que você deve. Fugir de Deus pode ser mudar a maneira como você come. Bem? Isso passou bem? As pessoas sempre entram em uma dieta após o Natal e eu morro de rir.
Ou eu vou fazer dieta depois do Dia de Ação de Graças. Posso te dizer uma coisa? Se você quiser ser um verdadeiro guerreiro, então entre numa dieta na véspera de Natal. Caso contrário, você vai ter mais alguns dias com os sapos. E sabe que todo mundo vai ouvir de você? O seu coachar. Você me ouviu? Eu disse, todo mundo vai ouvir o seu coachar. Porque quando nós não fazemos o que Deus nos diz para fazer, nós acabamos com circunstâncias ruins e nós sempre nos queixamos. Então agora aqui está aquela parte boa. As pessoas frequentemente fogem do seu pecado. E a maneira pela qual podemos fugir de Deus é ficar tão ocupado trabalhando para Deus que não temos tempo de escutar o que Deus está falando conosco. Bem, estou ocupada servindo a Deus na igreja. Tantos comitês. E você tem uma confusão de contendas em sua casa? Vamos lá. Quer dizer, sabe, desculpe, mas até mesmo muitos pastores, pessoas em lideranças nas igrejas, e elas estão tão ocupadas servindo a Deus. E suas famílias estão caindo aos pedaços. Eu amo a história onde o homem, eu esqueci qual passagem foi, mas Jesus libertou um cara e Jesus o curou e expulsou os demônios e ele era cego, algo assim. E aquele cara queria ir com Jesus e viajar com Jesus e ele disse, vá para casa e mostra-lhes que grandes coisas eu fiz por você. Quer saber? Espero que você vá para casa e haja diferente. Eu não prometi quando você veio que eu poderia mudar as suas circunstâncias, mas eu acredito que se você ouvir a palavra, você pode mudar, você pode ir para casa diferente. E sabe, quando mudamos, as nossas circunstâncias não nos incomodam tanto assim. E então, eu não posso fazer todo mundo fazer o que deveria fazer, mas Deus quer lidar comigo. Comigo. Agora, as duas maiores maneiras pelas quais fugimos de nossas próprias coisas são dar desculpas e culpar outras pessoas. Bem, eu ajo dessa maneira porque eu fui abusada. Eu ajo dessa maneira porque eu nasci no lugar errado, sabe? Eu ajo desta maneira porque eu nunca tenho uma pausa na vida. Bem, se você não me tratasse assim, eu não ficaria chateada. Se você agisse melhor, eu seria mais feliz. Quer saber? É realmente hora de nós assumirmos a responsabilidade. É hora de assumirmos a responsabilidade pelo nosso comportamento, nossa vida, nossas confusões e parar de dar desculpa. O diabo é Deus, todo mundo ao nosso redor, nosso infortúnio na vida. Em Romanos capítulo 2, verso 1 diz, portanto, não tem desculpas, nem defesa, nem justificação. Quem quer que seja, se julgarem outra pessoa, porque postos como juízes julgando outras pessoas, condenam a si mesmos. Porque vocês que julgam estão fazendo habitualmente as mesmas coisas pelas quais vocês julgam outras pessoas. Agora, por que faríamos isso? Aqui está, nós damos desculpas para nós mesmos. Mas para outras pessoas não há desculpa. Se eu estou de mau humor e eu tive um dia ruim no trabalho, o trânsito estava ruim, essa é a minha desculpa e você deve entender. Mas se você chegar em casa, você estiver de mau humor e você disser que teve um dia ruim no trabalho, não há desculpa para agir desse jeito aqui em casa. Não, isso é tão bom. Então, desta forma, todos nós temos uma sacola de desculpas. E para ser honesta, você realmente leva isso onde quer que vá, é apenas... Essa não é tão aberta quanto a minha, mas eu só quero mostrar que todos temos uma. Então, cara, está tão cheio de coisas. Cara, eu tenho desculpas aqui saindo por todos os lados. Bem, eu não posso fazer isso, estou com medo. E daí? Quem não está? Bem, eu não sinto vontade. Eu não sei como fazer isso. Nada daquilo que Deus me mandou fazer, eu sabia como fazer quando eu comecei a fazer.
Quando Deus nos diz para ir para a televisão, nós nem sabíamos que tínhamos que ter um produtor, gente. Eu estou dizendo a absoluta verdade. Nós tínhamos uma câmera. Você deve ter visto o primeiro programa de TV. Estou lhe dizendo a verdade absoluta. Estávamos em um pequeno salão de baile de hotel e os azulejos estavam caindo do teto. E era um teto muito baixo e você não filma para a televisão um teto baixo, apenas parece ridículo. O nosso pano de fundo era uma cortina de boxe de banheiro azul. Mas aqui está a coisa tão assustadora. Era ungido. Então veja, não é sobre o que você sabe fazer, é sobre aquilo que você deixará Deus fazer através de você. E para você fazê-lo, você não pode ser um covarde, você tem que estar disposto a sair e apenas ver o que Deus vai fazer. Veja, Deus não nos deu um espírito de medo. E assim, Ele não quer que fujamos das coisas, Ele quer que enfrentemos as coisas, confiando que Ele sempre estará lá para ajudar-nos, não importa o que nós tivermos que lidar em nossas vidas.